pessoal. Vamos para mais um episódio do podcast. E a presença mais que ilustre aqui hoje é com a minha conterrânea, de Governador Valadares, Sim. professora Marcela Tebet. Marcela, eu vou ler uma parte. Eu falei, Marcela, reduz um pouquinho o currículo aí, porque senão a gente não consegue ler. Então, Marcela é graduada em odontologia pela UFMG, mestrado em odontologia também pela UFMG, doutorado em biotecnologia pela UFES, especialista em harmonização, professora do Instituto Cetro e coordenadora, speaker Allergan. Isso. E também... Vai, fala o resto. Pesquisadora, professora. Do Laboratório de Fisiologia da UFES. Então, Isso. voltada para a área de evidência científica. De evidência científica em Hoff. Então, seja muito bem-vinda. Vamos falar muito de ciência aqui hoje. Eu acho que eu chamei a pessoa mais do que certa. Obrigada. Então, eu continuo trabalhando desde o doutorado com biomateriais e com inflamação. E aí eu direcionei isso para a Hoff, que é a nossa área de concentração hoje, né? Então, hoje eu pesquiso os novos materiais em harmonização e a resposta inflamatória, tanto sistêmica como local. Então, temos muita conversa boa hoje, hein? Temos. E aí... Muita polêmica? Pouco, porque eu ainda sou a professora da área de metodologia dos cursos que eu dou aula. Então, além de dar aula de Hoff normal, igual todo mundo dá, eu ainda dou aula de metodologia científica, de PBE, né, que é prática baseadas em evidências. Eu falo que é Hoff baseados em evidências. E minha orientadora do doutorado? E sou orientadora do doutorado. Tem esse detalhezinho. Depois a gente conta essa história. Isso, tem esse encontro que aconteceu. Também sou sua orientadora de doutorado. Então, vamos falar de ciência. Vamos. Eu trouxe algumas perguntas, assim, polêmicas para você. Eu sei que você gosta. Então, começando aí a primeira, porque eu acho que é uma dificuldade do aluno, principalmente quando a gente fala em evidência científica, todo mundo já, né? Tem aquele pânico. Então, acho que é uma forma de a gente deixar as coisas mais leves, a informação fluir melhor, sem assustar. Sem falar metodologia científica. Quando fala professora de metodologia científica, como que eles te olham? Feio. É feio, né? Tanto que a última apostila eu pedi para trocar. Pedi. Eu pedi para colocar Hoff baseado em evidências. Então, assim, não é metodologia. Eu não dou aula de ABNT, eu não dou aula de nada disso, porque hoje você tem aplicativos que resolvem tudo isso para você. Você paga uma pessoa para fazer formatação. Não faz sentido eu dar uma aula ensinando norma. Tá, então, o que é o tal da evidência científica? Da evidência científica, Então, vamos lá. Eu gosto de falar que eu trabalho com harmonização baseada em evidências. O que seria harmonização baseada em evidências? Quando você leva a sua prática para um tripé, que seria o quê? A particularidade do paciente, do profissional e a melhor evidência científica disponível no momento. Por que tem que ter os três, especificamente? No momento, né? Pode frisar isso? No momento, com certeza. Porque nada é estático. E nada é verdade absoluta. Tudo muda também, o tempo né? todo, sempre. Eu costumo brincar com os meus alunos que, num passado não muito distante, magnetismo era mágica. As pessoas, o ímã puxava o metal, era mágica. Eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo ali, e era mágica. Então, tem coisas que pra gente hoje é mágica, que talvez é porque a gente ainda não saiba explicar. Então, a gente não pode acreditar que a gente tem uma verdade absoluta, porque a gente não tem. Tudo muda o tempo todo, a gente tem que estar com a cabeça aberta para aceitar as coisas que vão chegar. O que de vez em quando não acontece. Dá uma travada, né? Uma travada. Mas a gente vai tentando. Mas a prática baseada em evidências é basicamente isso. Então, você pega as particularidades do seu paciente. A gente não pode desprezar o fato de que ele tem voz. E de que ele tem as preferências dele. E que a gente tem que respeitar. Então, tudo que a gente propõe para o paciente tem que ser discutido com ele. Depois, é a característica do profissional. A gente vê em outras áreas, isso é mais comum. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Você vai fazer uma prótese de silicone. O médico tem a técnica que ele gosta de operar, que ele tem mais domínio. Pra gente é a mesma coisa. Qual é a técnica que você tem domínio? Qual que você opera melhor? Então, tem a característica
do operador, que você vai discutir com o seu paciente mais uma vez, falar, olha, a minha técnica é essa. Vamos comigo? E, por fim, a melhor evidência científica disponível no momento. Então, é falar, olha, a ciência me mostra que o melhor para o seu caso hoje é isso aqui. E ele tem o direito de falar, não quero. Ele tem direito de falar, eu quero um plano B. E aí talvez você tenha um plano B, que não é o padrão ouro, mas que ainda é respaldado pela ciência. Então, é trabalhar sempre com o que tem evidência, o que a gente consegue, entre aspas, provar que funciona. Porque se você não tem evidência, geralmente é porque realmente não funciona. Então, é mais ou menos por aí. Então, eu posso dizer, porque tem evidência, foi testado no número sim, X sim. e não é um experimento de dentro de consultório. Não pode ser nunca um experimento de Não dentro pode de ser consultório. alquimia. Não, jamais. E outra coisa é que eu vejo muito acontecer, rato é rato. Gente é gente. Todas as evidências, elas passam por uma escala, por uma escadinha. Então, assim, tudo começa de uma dúvida, de alguma coisa que te inquieta. E geralmente, a pesquisa, ela tem que fazer parte da prática clínica. Senão ela fica solta, senão ela não faz sentido nenhum. Então, a pessoa ela tem que estar ali trabalhando no consultório dela e um dia alguém te faz uma pergunta e você fala, é mesmo? Aquelas dúvidas que a gente tem de vez em quando. Né? Será? Será? E aí, a primeira etapa do será é você fazer um experimento in vitro, provavelmente, ou algo observacional, mas geralmente é in vitro. Você testa ali na placa. Daquela placa, deu certo, aí você vai para os seus animais. Deu certo? Então, assim, tem que ter uma escala. Não dá para pular a etapa até você chegar em um experimento realmente controlado, randomizado, em humanos, grande. Mas tem que subir. E aí, de vez em quando, eu vejo pessoas pegarem e me mandarem, eu falo assim, isso não tem evidência. E eles me mandam um artigo em camundongo. Aí eu te pergunto, você usaria na sua mãe um medicamento que foi testado em camundongo? Só em camundongo? Você usaria? Não. Então, por que a gente vai usar no nosso paciente? É a primeira pergunta que eu faço. Se eu não faria em mim, eu não faço no meu paciente. É basicamente se eu não isso. Por exemplo, um produto X. Se eu não tenho coragem de colocar aquele produto em mim, eu não ofereço para o meu paciente. E a porcentagem do que sai da placa e chega no humano é muito pequena. As coisas não se sustentam a longo prazo. Então, assim, não dá para pular a etapa. E é esse que é o erro que eu mais vejo, assim, as pessoas pegarem estudo de base e querer sustentar a prática clínica em estudo de base. Estudo de base, estudo de base. Prática clínica é prática clínica. E aí, utilizar nomes difíceis dentro da parte científica para poder sustentar a sua ação. Sim. Né? E a sua aí, forma de trabalho. A gente pode começar a falar de coisas específicas de Hoff, por exemplo, aquele caso do tiosulfato. Podemos. Teste em cadáver. Pô, cadáver. Não dá, né? Eu tô viva. Vivinha. Então, é esse tipo de extrapolar que não dá, sabe? Você pegar um teste feito em cadáver e falar, olha... Ou até um teste em outra região que não seja face e considerar para face. Com certeza. E também temos. Sim. Né? As particularidades. Então, assim, é esse que eu vejo que é o erro mais comum. Das pessoas tentarem dar essa áurea de baseado em evidências para Que hoje é chique falar que é baseado em evidências, não é? É lindo. E aí eu utilizo vários nomes como revisão sistemática, paper, guidelines. Sim. E aí as pessoas não entendem o que é isso. E compram, né? E compram. E... Esclarece essas palavrinhas aí pra gente. O que é um guideline? Seria um guia, mas às vezes eles não são. Ele é feito baseado em evidências por um grupo de profissionais. Mas não é a mesma coisa que protocolo. Não é. Então já tem uma confusão aí, porque às vezes quem está falando considera um guideline como se fosse um protocolo a ser seguido. E um protocolo tipo de uma instituição. Você pega, por exemplo, a Associação Brasileira, enfim, não é. E, por exemplo,
Eu acho bonito eles falarem paper, né? Paper é lindo. Paper é lindo. É. Paper é só um artigo. Só, mais nada. Então, mas às vezes quem não só. tem esse conhecimento acha que É lindo. entendeu? Eu sou uma pessoa. Outro dia eu ri demais que alguém falou comigo que eu era a speaker da Allergan mais low profile, que ele já tinha visto. Eu comecei a rir. Eu falei, porque eu sou meio que acadêmica, né? Então eu sou realmente meio low profile. Mas se espera uma áurea de, tipo, quando lê meu currículo, igual você fez assim, eles ficam esperando chegar uma pessoa mais montada, assim. E não é. Ciência não é difícil. Não tem que ser difícil, não tem que ser complexa, não tem que ser pesada, não tem que ser cansativa. Por isso que eu queria você aqui. Porque é fácil. Entendeu? Pra gente transformar ciência Em algo fácil. e que seja acessível para todos e que todos entendam a importância da ciência. Não é eu chegar aqui e falar, porque o guideline... Porque a pessoa não vai entender. Não. Porque o paper... né? Entendeu? As pessoas falam assim, você virou cientista porque você era nerd? Eu falo, não, porque eu era curiosa. Uhum. O que faz a ciência é curiosidade. Basicamente, o que faz a ciência é curiosidade. E é só isso, assim, não é nada mais do que isso, assim. É muito fácil. Quando você começa a familiarizar com as situações, você começa a ver essas montagens de Instagram e fala assim, meu pai eterno, Não que é. Jesus? E dar aula disso é bem complexo. E aí, quando você fala da parte de internet e que você vê algumas coisas, né? A gente fala de manipulação. Sim. Como tudo hoje pode ser manipulado. Papel né? aceita tudo. E você acha que evidência científica também pode ser manipulada? Artigo pode ser manipulado? Pode. Inclusive, já existiram experimentos provando que pode. Algumas pessoas fizeram artigos manipulados e conseguiram publicar, infelizmente, em revistas de alto renome. Não é simplesmente falar que está se baseando em um artigo. Não. E eu falo que o papel aceita tudo. E estatística, quando você começa a fazer um pouquinho de estatística, você vê que é pior ainda. Porque você tira um, tira outro ali, puf, mudou tudo. Se uma coisa estava dando errado, de repente ela dá certo. Você tira o outlier ali. Olha eu falando. Outlier, não, gente. Você tira quem tá muito discrepante ali. E aí, de repente, sua amostra fica homogênea, fica tudo lindo e maravilhoso. Então, dá pra manipular. Mas existem coisas que você pode fazer para minimizar. Do tipo, revisado por pares. Escolha sempre revistas revisadas por pares. O que é revisado por pares? Mas é revisado por dois? Não. Revisado por pares é o seguinte, você vai pegar uma revista, quando ela fala que ela é revisada por pares, é que ela tem um escopo, ou seja, ela tem um tema. Vamos fazer isso para o mundo real. Você tem uma revista que é de culinária, ela é de culinária, uma de corte e costura, ela é de corte e costura, uma de economia, ela é de economia. Então, o que acontece? Essa revista ela vai ser focada no seu assunto e os revisores vão ter conhecimento daquele assunto. Então, eles vão conseguir olhar aquele artigo e falar, peraí, tem algo errado. Porque todo artigo, hoje é interessante que eles soltem o banco de dados, eles depositem o banco de dados e a metodologia tem que vir muito bem explicada, porque se eu quiser repetir o seu artigo, eu tenho que achar o mesmo resultado. Então, assim, quando você pega uma revista revisada por pares... Que é o design do artigo? Como o assim? Desenho do artigo. Sim, o desenho do artigo, que é o design. Que é o design. Gente, como eles gostam, né? Exatamente. E aí, assim, quando você pega revisado por pares, você minimiza. Então, uma dica, assim, a gente vai chegar nesse ponto quando você for fazer uma busca em plataforma, selecione lá o quadradinho, revisado por pares. Revista que não é revisada por par, fica muito fácil de passar qualquer coisa. E aí, a gente tem também hoje as revistas... Dica da professora Marcela. Dica número 1. Primeira dica. E tem também as revistas predatórias, que são revista pagou, passou. Então, a gente Isso é fato, né? Tem. Isso aí a gente não precisa de muito fechar os olhos, porque é o que mais acontece, não é isso? Eu recebi e-mail me chamando para publicar sobre um valor X hoje. E que você tem que pagar tanto para poder... E aí sai rápido. E aí vai super rápido, não tem um critério... Zero. E aí você imagina que bonito, meu Instagram ia ficar lindo, porque eu ia começar a postar toda semana que eu tô com o artigo publicado. Onde? Então você acha que o fator de impacto de uma revista é uma forma de credibilidade?
parcial. Só vai dificultando, né? Então, é melhor que nada, né? Melhor que nada. É um dos critérios. É um dos critérios, mas ele é um critério manipulável. Uhum. Ele é um critério manipulado, porque ele é baseado no número de citações dividido pelo número de publicações. Então, acaba que a revista começa, ela pode, né? Não estou falando que acontece, mas pode. Uhum. Ela pode dar preferência para artigos que citam artigos da própria revista. Uhum. Com isso, ela aumenta o número de citações dela. Uhum. Se ela aumenta o número de citações, obviamente que o fator impacto dela sobe. É claro que é um um válido e bom. Você fica muito feliz quando sua revista é publicada numa revista, Uhum. seu trabalho é publicado numa revista de alto impacto. A gente tem outras maneiras também, tipo assim, mais básicas, que é a plataforma Sucupira da CAPES, Uhum. que lá tem a classificação de A1, A2, enfim. Tá meio travado, tava meio defasado, mas já é um primeiro passo. Uhum. Dentro dos cursos de pós-graduação do Brasil, é onde, quando eles colocam limitação de publicação, é baseado nessa plataforma. Também é uma boa, é fácil, é de livre acesso, depois eu ensino a abrir. Mas, enfim, tem o fator de impacto, mas tem que pensar que ele pode ser manipulado. E é possível a gente perceber em um artigo que o autor está manipulando o artigo? Quais as dicas que você daria? Por exemplo, peguei um artigo e quando eu bato o olho no artigo e começo a destrinchar aquele artigo, eu falo... Tá errado, né? Então, é assim. Primeiro você olha... Eu falo que a primeira coisa que você olha a revista. A revista é boa? Já dei o primeiro passo. Segundo passo, olha o currículo do autor. Recentemente eu li um artigo de um autor que não tinha nenhum artigo. E o artigo dele era uma bagunça. E aí eu falei, cara, é porque ele não tem experiência. E assim, aí já nem terminei de ler, né? Tipo, falei, dei uma passada de olho porque o tema era legal. Porque você sempre vai pelo título. Fala, ai, que título legal. Então, lê o título, beleza. Vai pra revista, da revista vai pro autor, do autor você vai ler o resumo. Foca na metodologia. Bate o olho na metodologia. Se o N é muito pequeno, o que é o N? É a amostra. Que todo mundo fala. Explica aí o que é o N. É, o N é uma amostra. É seu grupo amostral. Olhou para um grupo amostral e ele é muito pequeno, é o que a gente chama de estudo piloto. Seria até interessante, de bom tom, que você colocasse lá, estudo piloto. Uhum. Mas muitas vezes as pessoas não colocam para não ficar feio o título. Mas aí você já começa a duvidar um pouco do que tem de resultado ali. Então, é por aí que você vai tentando. E aí, sim, é sempre. A ordem é essa: revista, autor, metodologia. E aí, a metodologia é aplicável, é plausível, faz sentido? Ou não faz sentido nenhum? Aí você nem lê. E outra coisa que eu falo também, quando você lê a metodologia, você tem que conseguir identificar que aquilo ali dá para ser reproduzido. Sim. Então, se ele está demonstrando uma técnica, por exemplo, e ele não fala qual o anestésico que foi utilizado, não era nem para estar publicado. Já tem alguma coisa errada. Não era porque você não consegue reproduzir o que está esclarecendo ali na metodologia. Então, a metodologia é justamente para poder... E assim, revistas de alto critério, elas não passam. Elas não publicam se você não tiver tudo extremamente detalhado. É aquilo, tem que ser reprodutível. Há pouco tempo, eu estava com um artigo submetido e eu coletava sangue dos pacientes. E aí a revista me perguntou se o horário do dia que eu coletava era o mesmo. Eles se atentam a esses detalhes. Tipo assim, se você coletou de um paciente de manhã e do outro de tarde, alteração, não passa. Então, assim, aí tem que estar lá escrito qual é o horário, qual é o intervalo de horário. Então, assim, revistas boas, eles te pegam bem assim, na pontinha. Então, assim, se você pegou uma metodologia que é solta, tipo, qualquer coisa... Tem algo errado. Tem, com certeza. Pois é. E aí muitos professores falam de PubMed, né? Que é uma busca... ampla. Isso. E restrita. Mas seria essa a primeira ferramenta para uma busca para evidência, por evidência científica, a mais importante? Não. Tipo, você quer a melhor. Tipo, bati a mão ali e aquele ali tá certo. Cochrane. Indiscutivelmente. É a única. Ali sim. Ali sim. Ali é o sonho de qualquer cientista publicar ali. Porque é bem mais detalhado. Qual pesquisador, qual autor da ROF tem, né? Claro, se você souber isso,
tem artigos... Na Cochrane? É, Eu nunca vi ainda. mesmo a gente falando de quem publica muito, Sim. né? De quem... Fazer uma publicação na Cochrane é um esforço de vida. Porque você faz uma revisão sistemática. Que é o quê? Vamos lá. Revisão sistemática é quando você junta todos os artigos que pretendem responder aquela pergunta que você fez e você faz uma estatística do resultado de todos eles. Então é como se fosse o resumo maior, assim, mais legal que pode existir. E ele é muito ajustadinho, porque ele escolhe, ele avalia a metodologia, se tá batendo. Uhum. Então, assim, ele pega bons artigos, junta o resultado de todos eles, faz uma estatística e te dá o resultado. Então, quando a gente fala de uma pirâmide de relevância, Lá, ele é tá lá na tampa. o topo da pirâmide. Tá lá no topo. Tá lá no topo. E aí tem uma certa confiabilidade. É claro que assim, você vai pegar no PubMed e vai ter várias revisões sistemáticas publicadas no PubMed. Esse artigo que eu te falei desse autor mesmo era uma revisão sistemática. Quando eu fui ler, ele misturava estudo de animal com humano. Falei, pera, Já já tem não algo deu. que não bate. Já não deu. Já não vai rolar. Porque tem que ajustar, inclusive, a metodologia. Porque tem que pegar, assim, várias pessoas que testaram a mesma hipótese, qual foi o resultado que elas encontraram, e ver se aquilo ali, juntar e falar, olha, baseado em tudo que tem de legal, o resultado é esse. Uhum. Um exemplo, assim, de revisão sistemática que se aplica a ROF, que tá lá no Cochrane. Botox em masseter. Tá lá. Uhum. É velho, não foi atualizado, acho que de 2013, algo assim. Falando que não tem evidência científica suficiente para embasar a nossa prática. Então, assim, mas tá lá, foi feito e tá lá bonitinho. Eu acho que se você me perguntar, essa é a única que eu consegui encontrar até hoje, publicada lá. Tem que vir a próxima, nós já estamos em 2023, tá na hora de fazer um novo estudo, fazer um levantamento e talvez mudar. Então, quando me perguntam assim, não vai colocar Botox em masseter na bula? Nunca. Vai, na hora que a gente fizer os estudos necessários. Uhum. E apresentar Porque dados na robustos bula só para jogar pra terá bula. isso aí. Então, assim, não dá para falar assim. O que é uma bula de um medicamento ou de um produto, vamos falar de ROF, né, de um produto injetável? É exatamente as indicações que você consegue sistematizar, comprovada em todas as fases necessárias para colocar aquilo ali no mercado. Então, você tem que provar que não faz mal, que é efetivo, Que é que seguro. é seguro, tudo isso, para depois chegar lá. Então, se você não tem estudo suficiente para provar todas essas fases, não vai para bula. Não adianta falar assim, mas eu fiz um estudo minha monografia de mestrado com 20 pessoas. Cara, não é evidência suficiente para botar no E bula. aqueles produtos que nem tem bula? Então, esses produtos que não têm Vamos começar a seguir uma linha mais polêmica. polêmica. Tá, produtos que não têm bula. A normatização no Brasil, ela tem a diferença entre cosmético e medicação, né? Uhum. E de cosmético, algumas coisas vão passando ali pro sem bula, mas eles têm a limitação de não serem injetáveis. E aí, quando pula para injetável, você já precisa ter um pouco mais de robustez nos seus estudos. E aí, trava. Então, o que acontece é que, de vez em quando, eles aprovam alguma coisa como cosmético. Uhum. E aí, vai te apresentar e fala com você, pode injetar. Que é o caso da... Pode falar, não. Pode falar. Aqui a gente pode falar. Pode falar? Pode. A polêmica mais recente é a da Evo. Uhum. Que foi aprovado como cosmético, estava sendo aplicado como injetável. E aí, cabe a gente, profissional, porque o representante, ele vai no seu consultório, ele vai te apresentar. Ele vai te falar, olha, que lindo, funciona, é bonito, é bacana, blá, blá, blá. E antes mesmo de você ir para o PubMed, ver se tem publicação, vai no site da Anvisa. Aham. E olha, se tem Isso. liberação. Antes de ir para É o PubMed, primeiro. não é isso? Porque senão, se não tem liberação na Anvisa, não tem nem que estar dentro do seu consultório. E aí a gente tem outra polêmica agora recente também, que foi a suspensão Das hidroxapatitas. das hidroxapatitas manipuladas. Manipuladas. Então,
qual que era a minha ressalva em relação a ela. Não sei se foi isso que aconteceu na polêmica, porque a polêmica já caiu, né? Já te proibiu, desproibiu, proibiu, desproibiu. Quando a gente trabalha com qualquer produto que ele é bioestimulador, mas ele também é volumizador, porque você usa ele puro, enfim, você tem que ter análise reológica. E qual é a análise reológica que você tem desses produtos? Você consegue me falar qual que é o G-Prime dele? Tá, você não tem. Então, como é que você vai saber em qual área você vai trabalhar com ele se você não tem a reologia dele? Começa do básico. E outra, a gente pode falar, né? Lógico que pode. Não, antes disso aí, da reologia, a gente não sabe nem como é a partícula. É isso que eu ia falar. Eu sei. Você sabe, eu sei que você Sei. sabe. Eu sei que você sabe. Então, eu já sabia que ia ser uma coisa um pouco complicada, mas aí quando começaram a surgir as hidroxapatitas manipuladas no mercado, eu falei, cara, vou fazer a microscopia eletrônica delas, né? E a discrepância do padrão ouro é muito grande. Não é esférico. As esferas de hidroxapatita não são esféricas. Que descoberta, hein? Elas não são esféricas. E aí me deu um susto. Porque é um produto injetável. Que é muito utilizado. Que você vai gerar uma inflamação. E que ainda tem profissionais que fazem a mistura com um produto com empírica dentro do consultório. Eu não consigo compreender como que consegue passar isso à frente para tantas pessoas e tantas pessoas utilizarem dessa forma. É porque é feio, mas assim, as pessoas se baseiam em custo. Para mim, a única explicação ali é tentar ganhar financeiramente. É feio, mas é verdade. Porque, exatamente, primeiro você quebra a barreira asséptica. Quando você mistura um produto no outro, você não tem controle se entrou bactéria ou não entrou e vai injetar aquilo ali no seu paciente. Ah, Marcela, mas nenhum procedimento é totalmente estéril. Não, mas pera, vamos minimizar, né? Vamos tentar dar uma segurada. Ah, mas você faz ela misturada em soro. O soro é reabsorvido em pouco tempo. Não é a mesma coisa. Enfim, aí você já quebra a barreira séptica, você já não tem mais respaldo nenhum da indústria. Porque quando você trabalha com um produto industrializado, vamos colocar, sei lá, de uma indústria grande, uma farmacêutica, né, bacana, se acontece alguma coisa, você tem canais de notificação e eles vão te dar um suporte. Sim. Quando você mistura uma coisa com outra que não é nada com coisa nenhuma, você vai ligar para quem? Para sua mãe chorando, né? Tipo isso. Para professora. Acontece de me ligar, eu falo, mas o que você fez? Então, assim, já começa errado. E aí, depois eu tive a curiosidade de saber o que tem ali dentro. Porque antes eles pegavam uma de farmacêutica e misturavam com outra de farmacêutica. Às vezes de duas marcas diferentes, enfim. Mas aí agora apareceu uma que ainda era manipulada. E aí, sabe aquela hora que a gente falou assim, a pulguinha atrás da orelha do tal do paciente? Uma paciente minha me apareceu para fazer um bioestimulador. E aí ela queria marcar de qualquer maneira sexta-feira no final do dia. E pai, eu falei, mas por quê? Não, porque incha muito. Eu falei, não incha. Ela falou, não dá pra trabalhar 3 dias. Eu falei, não, dá pra trabalhar no mesmo dia. Aí ela falou, não, Marcela, eu fiquei igual um baiacu. Aí eu falei, tem como você ligar lá e perguntar qual foi usada? E fez a ligação e me trouxe a resposta. No que me trouxe a resposta, eu falei, pera, a inflamação deveria ser subclínica. Tudo bem que todo procedimento você manipula, tem os 7 dias ali de inflamação aguda, enfim, ainda dei um voto de confiança. Falei, cara, mas ela é minha paciente. Eu sei que ela não tem uma resposta imunológica alterada. Eu já fiz várias coisas nela, não ficou inchada. Só resta o produto, né? Qual foi o produto? A gente pode falar. Foi da Victa. E aí, foi a hora que eu falei, ai, cara, eu vou testar esse produto no laboratório, vou fazer uma microscopia eletrônica dele. E aí foi um pouco complexo para comprar. Foi, porque o que eu queria comprar era o que já vinha manipulado junto. A seringuinha lá. E aí, teoricamente, eu deveria ter feito um curso X para ter acesso ao produto Y. E eu não fiz o curso X. Ah, minha filha, mas eu botei o povo doido para achar que tinha feito o curso X e achei, e implorei, chorei, pedi, não posso dar o nome, senão a pessoa vai ser banida. E consegui uma seringa. E enviei essa seringa para Piracicaba.
E fiquei ansiosamente esperando. E na hora que chegou o resultado, eu quase caí dura. Eu também caí. Você viu a caí, imagem? Eu vi, claro que eu vi. E aí eu falei, oi, Será que quem utiliza, se tiver oportunidade de ver, continua usando? uma parcela sim, uma parcela não. As pessoas de boa fé, não. As pessoas que estão ali, igual eu te falei, pela grana, sim. Porque Sim. Eu tenho que agilizar essa publicação agora. muito. Muito, né? Eu tenho que Tô te agilizar. dando trabalho. Tem que agilizar, porque Não pode. não dá. Não pode. É meio assustador. É. Eu tô terminando um teste de dispersão. Uhum. Pra ver se essa história de ficar misturando pra lá e pra cá, Uhum. se fica uniforme. E não fica, já adianto. Mas aí eu tô terminando só esse teste de dispersão pra soltar o artigo. A alteração da partícula durante a A manipulação. manipulação. A dispersão dela. Como ela fica dentro do gel. Uhum. E aí, pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter métodos mais específicos de fazer a microscopia, porque a gente seca o gel, enfim. Mas aí, por exemplo, quando a gente trabalha com o harmonicá, o processo de inclusão das partículas de hidroxiapatita no gel, ele acontece antes da reticulação do ácido hialurônico, e depois tem uma segunda inclusão. Então, ele tá mais uniforme ali dentro. Então, você tem uma previsibilidade de resultado muito maior. Quando você faz isso na sua mão ali, pô, a técnica é 20 bombeadas. Poxa. Poxa, não dá. Não dá pra brincar com as coisas. 20 bombeadas? Não é. Aí eu fiz as 20. E joguei na placa e fiz a microscopia. E agora a gente tá vendo como é que vai ficar. E isso você tá só na microscopia. Na microscopia. Nós não estamos falando de pesquisa em animal, É em isso aí, você que vai. nada disso. Isso aí é o seu trabalho. Isso aí, isso Vamos aí a fazer. gente vai fazer. Vai, eu quero ver a resposta inflamatória sistêmica do bichinho. Mas aí também, tipo, é um bichinho, né? Enfim. Mas, Então, enfim, mas são as etapas, né? In vitro, sim, animal. animal. Depois sobe. Porque, assim, tudo que você ativa o sistema imunológico do paciente é em cadeia. Não é isolado. Não é porque você mexeu aqui que só vai trabalhar ali, não. Você ativa como um todo. E aí a gente tem que saber, assim, se você gera uma inflamação um pouco maior, o que isso pode gerar de risco para esse paciente? Ah, Marcela, mas não, um paciente saudável. Cara, mas a gente não atende só paciente saudável. A gente atende paciente com alterações imunológicas. E outra pergunta também que fica na minha cabeça, dúvida, né? É, a longo prazo, o que isso pode gerar de dano para o paciente? Não se sabe, Não, né? você Então, não tem estudo. é meio que alquimia, né? E aí eu falo assim que isso é uma coisa que me deixa triste. Quando, às vezes, aluno meu, eu tenho uma pá de aluno que eu silenciei os stories no Instagram porque estava me deixando deprimida. Quando eles começam a fazer do consultório ensaio laboratorial. Pera, calma. Não, sabe Não é assim? assim. Não, você não tem conhecimento para isso, você não tem controle para isso. Não é assim que as coisas funcionam. E assim, mas funciona comigo. Cara, isso é muito. É a minha Funciona técnica. comigo. Funciona comigo, primeiro. Eu costumo brincar o seguinte: quando se acontece uma coisa que você faz sempre e dá errado, você liga pra alguém contando? Não. Não. Se dá certo, você conta? Você mostra o errado no Instagram, Não. o feio? Ninguém mostra. Ninguém mostra. Mas o bonito você mostra. Então, começa daí. Você só vê casos de sucesso. O fracasso ninguém vai mostrar. E na ciência não, na ciência a gente mostra, porque eu costumo falar que resultado negativo também é resultado. Então, cara, que bom. Porque é importante É também. importante, que bom, porque aí ninguém vai testar aquela hipótese mais, porque a gente já viu que não funciona. Tem que ter resultado negativo. Mas na vida, ninguém mostra o fracasso. Isso começa daí. E depois é porque, se eu viro pra você e falo com você assim, Lívia, os estudos mostram que blá, 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 você já, tipo, dá uma preguiça, fala, cara, não sei. Se eu viro pra você e falo assim, Lívia, fiz no meu consultório. Ficou maravilhoso. Você já Me fala ensina. o que é. Não, você me ensina? Que é exatamente. Pessoas se conectam com pessoas.
E estudos não são pessoas, né? São amostras. Aí você começa a jogar isso para amostras, enfim. E aí a pessoa desconecta. É muito mais fácil você acreditar na história do vizinho do que no artigo de revisão sistemática que está publicado. Porque é da natureza humana. Sim. A gente gosta de fofoca. O ser humano é fofoqueiro. É isso. É isso. É contar uma fofoca chama mais atenção do que falar de um artigo científico. Isso é Com fato. certeza, com certeza. Assim, para a gente tentar fechar aí um pouco o assunto, o que você acha que o aluno, né? Porque a gente veio falando todo de Hoff com evidência científica, Hoff com evidência científica. Uhum. Eu acho que a gente tinha que agregar um pouco essa evidência científica com evidência científica e responsabilidade. Sim. Porque é justamente isso que você falou. O profissional está dentro do seu consultório, às vezes manipulando produtos, trabalhando de forma que Põe o outro em risco. Sim. põe o paciente em risco. Põe o paciente em risco. Então, acho que é mais função também nossa, que está aí Na frente da sala? na frente da sala, aí, Sim. na saliva, tentar mostrar para os nossos alunos, né, para quem quer que seja, a importância de se trabalhar com responsabilidade. Em primeiro lugar. Então, o que eu estou injetando no meu paciente? Qual que é o objetivo da injeção? Quem é aquele paciente? Uhum. Será que aquele paciente está apto para receber esse tipo de produto? Sim. Qual que é a expectativa do meu paciente? Então, acho que é um conjunto de fatores e que a responsabilidade tem que estar em primeiro lugar, atrelada à evidência científica, mas não é simplesmente eu querer falar que evidência científica, e às vezes o profissional que fala tanto em evidência científica nem clinica. Não, exato. Por isso que eu falo que tem que ser prática baseada em evidência. Hoff baseada em evidência. É o tripé. Paciente, profissional, ciência. Não dá para dissociar um do outro. Jamais, entendeu? A técnica que é indicada para um paciente não necessariamente é indicada para o outro. E a técnica que eu domino não necessariamente é a técnica que você domina. Uhum. E, por fim, a gente tem que juntar isso tudo e chegar numa conclusão de que se não tem evidência que funciona, provavelmente não funciona. E então eu não vou testar no meu paciente, não é ali que eu vou fazer brincadeira de laboratório. É nossa responsabilidade. E aí, assim, é onde a gente vai minimizar os erros grosseiros que a gente vê acontecendo o tempo todo. Porque foi uma frase que eu li, acho que foi no Instagram, e eu achei super pertinente para o assunto, né? Que foi: evidência não é garantia de que estejamos certos. É apenas uma forma de reduzir o risco de estarmos errados. Com certeza. A alma do negócio é essa. Eu acho que essa frase, assim, vem para poder... Sim, para sintetizar. Sintetizar o nosso assunto. Eu sei que é um assunto, às vezes, chato, Cansativo. né? Cansativo. E acho que já vem de um histórico, desde faculdade. De botar trauma na cabeça dos meninos. Isso. De botar trauma. Eu que oriento o TCC. De Então, todas as turmas. Cara, é desesperador. Porque as pessoas olham aquilo Porque ali como uma um martírio. forma simples de fazer. Eu costumo falar que TCC é o seguinte: você tá lá fazendo sua pós e você tem vários assuntos, vem vários professores para você, mas é claro que não dá para aprofundar demais em tudo. Então, é aquilo que te desperta interesse, te desperta amor. Sim. Vai lá, cara, e isso. aprofunda nele. Uhum. Aprofunda nele, é aquilo ali. Porque é um casamento. E eu falo assim, monografia é muito fácil. Monografia é o seguinte, quer ver? Você falou que até a tese do doutorado é fácil. É fácil. É muito fácil. Ó, eu vou fazer uma com você aqui em 2 minutos. Quer ver? É muito simples. Eu vou virar pra você e falar com você Vocês assim. aproveitem essa dica, hein? Vou virar pra você e falar com você assim, Lívia, morreu. O que você vai fazer? O que você vai me perguntar? De quê? Quem? Né? Quem morreu? De quê? De quê? Exatamente. Quem? Como? Como? Exatamente. Então, a gente começa assim, morreu. Quem morreu, Marcela? A fulana, filha do Beltrano, que trabalha na Vale, Que mas tinha morreu. tantos anos. Exatamente, que era gorda, mas enfim, Uhum. descrevi ela. Você fala, mas morreu de quê?
Fala, escorregou e caiu. Escorregou e caiu, Marcela? Escorregou e caiu. Gente, mas caiu da escada. Nossa Senhora, então a fulana morreu porque ela caiu da escada. Mas o que será que aconteceu para ela ter caído da escada? Aí você fala comigo assim, olha, eu acho que a escada estava molhada. Eu viro pra você e falo assim, não, eu acho que é porque era lua nova. Enfim. Aí você fala, não, será? Eu falei, vou ligar pro pai dela e vou perguntar. Aí ele fala comigo, não, realmente a escada estava molhada. Você fala, tá vendo? A Lívia estava certa. É porque a escada estava molhada. Não é porque era lua nova aquele dia. Então, portanto, concluímos que a fulana morreu porque caiu da escada molhada. Pronto! Amei! É uma monografia, Amei! tá pronta, não tem pra onde correr. Então, quando você for escrever seu trabalho, pensa que você tá fazendo fofoca com a vizinha, sabe? E aí, assim, a introdução é aquilo ali. É quem e o que aconteceu. Como aconteceu. E aí, você levanta as duas hipóteses e vai pesquisar, que é perguntar pro pai, pra mãe, pega o sapato dela e vê se estava liso. É isso. E aí, no final, você conclui, olha, ela morreu por causa disso aqui mesmo. É só isso. Não é difícil. As pessoas complicam uma coisa que é fácil e é gostosa de fazer. Sensacional. É só isso. Amei! Pois esse doutorado vai ser muito fácil. Se Deus quiser, já deixo o convite aqui para a gente poder falar de artigos. Ótimo. Então, acho que a gente vai ser uma forma leve da gente abordar evidência científica, trazer alguns artigos aqui que são muito falados, os polêmicos, os autores, às vezes, que também são muito citados e que nem toda literatura, só porque é do autor que tem relevância, que é boa. E eu acho que a gente vai fazer Vai chegar a ciência mais perto da clínica? Isso. Eu acho que faz falta. Acho que vai ser muito legal. Vai ser bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, amiga. Também. E a gente vai falar muito de evidência científica. Muito. Obrigada. Beijo.